Será que o megalodon existe nos dias atuais? Essa é uma pergunta que muitos me fazem e muitas pessoas acreditam que ele ainda exista. Mas será mesmo que ele existe ainda hoje? O tubarão megalodon foi um tubarão gigantesco que foi extinto por volta de 3,6 milhões de anos atrás. Isso é o que a ciência nos mostra. Esse animal era tão grande que ele podia chegar a 15 metros de comprimento. Normalmente eles tinham 14 até 16 metros de comprimento. Muito poucos passavam 16 metros. Mas isso é muito grande. Isso é 3 vezes mais que o tamanho do tubarão branco. O grande tubarão branco ele atinge entre 4 a 6 metros. Poucos chegam a 7 metros. Então, 5 até 15 metros, 3 vezes a diferença. É um animal gigantesco. Ele era um dos maiores predadores do mundo marinho a partir do período Mesozoico, até 3,6 milhões de anos atrás. Ele, junto com a grande baleia jubarte assassina, que era uma grande baleia, que era carnívora, eles dois ocupavam o topo da cadeia alimentar da vida marinha naquela época. O megalodon ele se alimentava principalmente de grandes baleias e grandes mamíferos marinhos, além de outros tubarões e outros peixes de grande porte. Uma característica que foi recentemente descrita para o megalodon foi a endotermia, que é a capacidade de manter a temperatura corporal acima da temperatura da água ao redor. Essa característica está presente em poucas espécies de tubarão, somente espécies da ordem Laminiformes, que inclui o grande tubarão branco, o tubarão maco, o tubarão raposa, o tubarão mangona. Esses conseguem ter uma regulação nas suas artérias e veias, onde tem uma troca de calor, uma produção de calor que mantém a temperatura corporal parcial. Então, algumas partes do corpo eles conseguem botar a temperatura corporal mais elevada que a água do mar. Isso possibilita eles ocorrerem em águas muito frias, como em águas no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, onde poucos animais, outros tubarões, conseguem ocorrer. Então, isso possibilita ele a conseguir presas que outros tubarões não conseguem por não conseguir ocorrer nesse tipo de ambiente. Essa capacidade de gerar calor interno, a endotermia, ela causa uma grande demanda energética para o tubarão conseguir manter essa temperatura maior que a temperatura do ambiente. Isso é um fator que é crucial para esses animais, pois esses animais demandam de muito alimento para conseguir sobreviver. E essa característica que foi descrita recentemente para o megalodon, então o megalodon ele era endotérmico, fez com que ele tivesse um alto risco de extinção. Por quê? A endotermia ela permite que o animal cresça bastante. Isso explica o tamanho do grande tubarão branco e o tamanho do megalodon. Mas ela possibilita esse grande tamanho corporal, porém, com os gastos calóricos elevados, ela também causa um risco de extinção se o ambiente mudar. A escassez de presas faz com que eles tenham risco de extinção. E isso que aconteceu com o megalodon. O megalodon ele se alimentava muito em áreas costeiras, onde tem maior quantidade de alimento. E com as mudanças climáticas, mudança no nível do mar, a população de suas presas diminuiu, então ele tinha poucas presas para se alimentar, poucos animais de grande porte para se alimentar, e muito possivelmente com a competição de outros predadores, junto com o megalodon surgiu o grande tubarão branco, então eles competiam por mesmas presas. Essa competição, as mudanças climáticas, mudança da altura do nível do mar e a diminuição de presas fez com que o tubarão megalodon se extinguisse. É isso que é posto na ciência e eu concordo. Como eu falei, o megalodon ele precisava se alimentar de presas grandes e de muita quantidade. E aonde tem a grande quantidade de alimento difícil
e 200 metros de profundidade, que é onde tem a zona fótica, onde tem a produção primária. Então, tem a maior quantidade de alimento nessa região de 200 metros de profundidade. Então, o megalodon, teoricamente, ele teria que ocorrer em águas rasas, entre 0 a 500 metros de profundidade, porque é onde está o alimento. Ele não ocorreria, como muitas pessoas defendem, que ele existe ainda e ocorre em águas muito profundas. Em águas muito profundas é um deserto, poucos alimentos tem nessa região. Então ele, mesmo que habitasse águas muito profundas, ele teria que subir para a próxima superfície para se alimentar, certo? E a nossa grande capacidade de pesca que ocorre em todas as regiões do oceano, até em águas bem profundas, de 300 metros, a gente consegue pescar. Qual é a chance de não conseguir capturar um animal desse tamanho? É quase zero. Então, um animal desse tamanho, de 15 metros, que tenha que subir à superfície ou para a próxima superfície para se alimentar em algum período do dia, com certeza ele pode ter sido visto ou capturado pela pesca, que a capacidade pesqueira que o ser humano tem no momento atual é gigantesca. Então, com isso, a gente já elimina a chance desse animal ainda estar vivo hoje. Você pode ainda acreditar que esse animal ainda existe, mas é mais um mito. É mais um mito. O maior predador de topo, que é o tubarão branco, ele chega no máximo a 7 metros de comprimento. Antigamente deviam existir indivíduos maiores, porque sem a presença da pressão pesqueira, isso faz com que esses animais possam viver mais tempo e assim eles conseguem chegar a um tamanho corporal maior. Quanto mais ele vive, maior vai ser o tamanho dele. Mas existe um limite, e esse limite do tubarão branco é de 7 a 8 metros de comprimento total. Então aqui eu posso garantir para vocês que o tubarão megalodon ele foi extinto há 3,6 milhões de anos e não existe mais hoje. E como é que sabe que foi há 3,6 milhões de anos? Pelos registros fósseis. Até datações de 3,6 milhões de anos haviam presença de dentes de megalodon, dentes fósseis de megalodon. Depois desse período não foi encontrado mais. Então isso indica que esse animal foi extinto nesse período. Se ele ainda existisse, teríamos outros registros fósseis de dentes de megalodon mais recentes, de 3,6 milhões até pouco tempo atrás. Mas isso não existe, não temos registros fósseis de dentes de megalodon de 3,6 milhões de anos para cá. Isso reforça justamente que o megalodon ele está extinto. Não há a presença desse animal nos dias de hoje. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Se você ainda acredita que existe megalodon nos tempos atuais, marque aqui o nosso perfil e deixe seu comentário falando que eu acredito, existe megalodon nos dias de hoje. Se você não acredita, faça o mesmo e fala, eu não acredito que os tubarões megalodon ainda existem nos dias de hoje.